Antes de tudo começar, havia silêncio, mas um mistério antigo já respirava nas sombras. Acima das catedrais, símbolos parecem sagrados, mas nem toda luz revela a verdade. Nas ruínas de Babilônia, começa a trilha de uma religião que nunca desapareceu. Cada sinal gravado na pedra parece guardar uma memória que atravessou impérios. Os ídolos antigos não falam. Ainda assim, seus olhos continuam acusando a história. Mapas queimam, reinos caem, mas certas ideias sobrevivem ao próprio fogo. Por trás de procissões e rituais, existe uma repetição mais antiga do que imaginamos. A Bíblia chama Nimrod de poderoso. A tradição o lembra como o primeiro rebelde. Quando o homem transforma o sol em Deus, a criação ocupa o lugar do Criador. A Torre de Babel não foi só arquitetura, foi uma declaração espiritual contra Deus. O Eufrates testemunhou o nascimento de uma religião misturada com poder e ambição. Cidades inteiras foram erguidas para preservar um sistema de domínio religioso. A confusão das línguas espalhou povos, mas também espalhou símbolos e mitos. Aquilo que começou em Babel reapareceu com novos nomes em muitas nações. A serpente antiga aprendeu a trocar a aparência, sem mudar a essência da mentira. Em cada templo, uma mesma pergunta ecoa: quem está realmente sendo adorado? A história mostra reis querendo ser deuses e sacerdotes legitimando seus tronos. O poder político e a religião falsa sempre caminharam perto demais um do outro. Quando a fé vira instrumento de controle, Babilônia continua viva. O mistério não está apenas no passado. Ele se esconde em símbolos familiares. Apocalipse fala de uma mulher vestida de púrpura, ouro e embriaguez espiritual. Ela não representa uma cidade comum, mas um sistema que seduz reis e povos. O cálice parece santo por fora, mas por dentro carrega mistura e corrupção. A inscrição na fronte revela o nome que a profecia não deixou esquecer: Babilônia, a grande, mãe das prostituições e das abominações da terra. O chamado bíblico não é curiosidade histórica, é um alerta para discernimento. Porque o engano mais perigoso não parece demoníaco, ele parece religioso. Nas sombras do templo, o sagrado pode ser usado para esconder a rebelião. E quando o povo não examina as Escrituras, qualquer tradição parece verdade. O livro de Daniel mostra impérios surgindo como metais de uma mesma estátua. O ouro, a prata, o bronze e o ferro revelam uma sequência de domínio humano. Mas a pedra cortada sem mãos anuncia um reino que não nasce dos homens. Entre Babilônia e Roma, a forma muda, mas a lógica espiritual permanece. O profeta viu que o orgulho dos impérios seria esmagado pelo reino de Deus. Por isso, estudar Babilônia é entender a guerra entre adoração e falsificação. Antes de Nimrod, Gênesis já mostrava a semente da serpente agindo na humanidade. E tradições antigas apontam para conhecimentos proibidos espalhados antes do dilúvio. Enoque fala de vigilantes, segredos ensinados e corrupção espiritual sobre a terra. A série vai conectar essas peças sem depender de medo, mas de investigação bíblica. Não buscamos sensacionalismo, buscamos rastrear símbolos, doutrinas e suas origens. Quando um rito é antigo, isso não significa que ele seja verdadeiro. E quando uma prática é popular, isso não significa que ela venha de Deus. A pergunta central será simples: a Bíblia ensinou isso ou alguém acrescentou depois? Ralph Woodrow reuniu pistas históricas sobre a religião dos mistérios da Babilônia. Usaremos o livro como base conceitual, sempre comparando com as Escrituras, porque nenhum autor humano deve substituir a autoridade da palavra de Deus. O objetivo não é atacar pessoas, mas revelar sistemas espirituais e tradições herdadas. Muitos nasceram dentro desses costumes, sem nunca perguntar de onde eles vieram. Mas a verdade não teme investigação.
Ela cresce quando é colocada diante da luz. A fé bíblica não precisa de ídolos, amuletos, mediações humanas ou mistérios ocultos. Cristo não chamou sua igreja para confusão, mas para a verdade, simplicidade e santidade. Quando o sagrado é cercado por pompa, ouro e segredo, precisamos testar os espíritos. João advertiu que muitos enganos já estavam operando dentro do mundo religioso. Paulo também falou de apostasia, aparência de piedade e doutrinas de demônios. Essa série caminha por esse terreno com respeito, mas sem negociar a verdade. Vamos observar Babilônia, Egito, Roma e os símbolos que atravessaram fronteiras. Veremos como imagens, datas, títulos e cerimônias foram absorvidos e reinterpretados. Também veremos como Deus sempre preservou uma voz, chamando seu povo de volta. Desde os profetas até Apocalipse, a mensagem é: não se misture com Babilônia. Mas sair de Babilônia começa por reconhecer onde ela ainda fala dentro de nós. Nem toda tradição é pecado, mas toda tradição deve se curvar diante da Escritura. O que não suporta o teste bíblico precisa ser questionado, por mais antigo que seja. A Bíblia não deixa o povo de Deus preso à ignorância espiritual. Ela revela o passado para que possamos discernir o presente e escolher o futuro. Quando Daniel recusou a mesa da Babilônia, ele também recusou sua assimilação espiritual. Quando João viu a queda da grande cidade, ouviu também um chamado urgente: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados. Esse chamado não é geográfico, é espiritual, doutrinário e profundamente pessoal. Ele confronta hábitos, heranças, símbolos e crenças que talvez nunca examinamos. Por isso, cada episódio será uma abertura de arquivo antigo diante da Bíblia. Começaremos por Nimrod, o fundador de Babel e símbolo da rebelião organizada. Depois veremos Semíramis, Tamuz, a rainha dos céus e a tríade falsificada. Veremos santos, imagens, rosários, datas sagradas e ritos que ganharam nomes cristãos. Mas também veremos a resposta bíblica: um só Deus, um só mediador, uma só verdade. A escuridão impressiona, mas ela não vence quando a luz verdadeira se levanta. A história pode parecer complexa, mas a linha profética aponta para Cristo. Ele é a pedra que derruba a estátua e inaugura o reino eterno. Ele é a verdade que expõe o mistério, sem precisar de segredos iniciáticos. Ele é o cordeiro diante do qual todo sistema religioso falso perderá o poder. Por isso, esta série não termina em medo. Termina em chamado, decisão e esperança. Abra Gênesis 10, Daniel 2, Apocalipse 17 e 18. A investigação começou. Veja como a mesma sombra aparece em impérios, altares, imagens e coroas. O tempo está se esgotando, e a verdade exige coragem para ser obedecida. A estátua dos impérios cairá, mas a pedra de Deus permanecerá para sempre. Nesta jornada, não siga minha voz cegamente. Examine tudo nas Escrituras. A cruz simples de Cristo é suficiente contra todo o brilho enganoso de Babilônia. Quando a luz nasce, os vitrais da tradição precisam ser vistos com discernimento. O selo se abre, e o que estava escondido começa a ser colocado em ordem. Há uma estrada para fora da cidade espiritual que seduz o mundo inteiro. Essa estrada leva ao reino que não será sucedido por nenhum outro império. Sai dela, povo meu. Essa é a voz que atravessa os séculos até hoje. Pesquise, compare, ore, leia. Não aceite tradição sem fundamento bíblico. A porta está aberta para quem prefere a verdade à aparência religiosa. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de todo engano. No centro de tudo, não está a Babilônia, está Cristo, crucificado e suficiente. O mistério das idades começa agora. No próximo episódio, Nimrod será revelado.